Seja muito bem-vindo, você está no Biblion, nosso canal de literatura. Eu sou Miriam Bevilacqua, sou jornalista, escritora, professora, mestre e doutora em literatura. Aqui no canal, hoje é mais um dia, da nossa playlist Quem Foi? Então, na nossa playlist Quem Foi? Nós fazemos breves biografias, não são muito longas, e que trazemos as principais características da narrativa do escritor e os principais fatos da sua vida. Eu escolhi para hoje o escritor inglês Charles John Ruffin Dickens, mais conhecido apenas como Charles Dickens, que tem uma história de vida bem rica, E que, claro, é um dos escritores mais famosos de todos os tempos e que vai influenciar muitos outros escritores. Dickens nasceu na cidade de Portsmouth, na Inglaterra, em 7 de fevereiro de 1812, início ali do século XIX. E ele era o segundo de 8 filhos, então era uma família bem numerosa. A família de Dickens não era lá muito rica, mas eles tinham uma boa situação, tinham uma vida confortável, e isso permitiu que o Dickens, na infância, estudasse numa escola particular e também tivesse, a sua mãe era sua professora, tutora, ele aprendesse então inglês e latim com a sua mãe e ela lhe indicasse muitos livros, então ele leu muito durante a infância. E o que ele lia? Principalmente novelas picarescas. Para quem não sabe, a palavra picaresca vem do espanhol de pícaro, que significa malandro. Então, normalmente, eram histórias bem-humoradas, sátiras, que contavam a história de um personagem ali meio malandro, Daí existe um estudo que o nosso malandro brasileiro vem do pícaro, mas isso já é outra história. Essas novelas, junto com romances como Dom Quixote, As Mil e Uma Noites, vão ser companheiras de leitura do Dickens e, claro, vão influenciar a sua escrita anos e anos mais tarde. Bem, apesar de serem uma família de classe média, o pai do Dickens, ele era um ser que não queria viver ali com o que ele tinha. Ele era um perdulário, ele gastava, ele tinha sonhos de grandeza. Então ele gastava muito mais do que ele podia gastar. E isso, obviamente, com o tempo, levou a família à ruína e eles tiveram de se mudar e praticamente se esconder dos credores em um bairro pobre de Londres. Tem uma época, inclusive, que o pai do Dickens, ele vai preso por causa das suas dívidas. Ele não pagava e ele acabou, inclusive, então, sendo preso. Então, essa é uma época muito difícil para a família do escritor, Na época ainda não era um escritor. Então, o Dickens, com apenas 12 anos, ele vai trabalhar em uma fábrica de graxa de sapato. E era ele, nessa época, quem sustentava a família. Anos mais tarde, seu pai vai receber uma herança que vai melhorar muito a vida da família toda, mas a mãe do Dickens, talvez receosa de que o pai também fosse gastar a herança, ela não permitiu que o Dickens saísse imediatamente da fábrica. Ela deixou o Dickens lá trabalhando na fábrica. E o Dickens jamais vai perdoar a mãe por isso. Então, por um lado, é uma coisa que marcou a infância dele de forma um pouco triste, mas, por outro lado, é este outro ambiente, o da fábrica, dessa pobreza, da profunda pobreza, que vai marcar a obra, vai estar presente em quase todos os livros, as histórias do Dickens. Então, depois que a situação se estabiliza um pouco ali monetariamente, ele volta a estudar e, quando jovem, ele vai trabalhar como jornalista, fazendo uma série de textos
que lembram hoje um pouco as crônicas de costumes. Pouca gente sabe que justamente nesse início de carreira literária, ele começou publicando sob o pseudônimo de Boss. Então, essas crônicas, esses pequenos textos de costumes, eles eram chamados de esboços de Boss. Eles eram publicados com este nome, esboços de Boss, tá? Então, é a primeira aventura literária ali do Dickens. Mas o seu primeiro grande sucesso vão ser os Cadernos de Pickwick, que eram as aventuras de um clube formado pelo senhor Pickwick e seus 3 ajudantes. Que clube que era esse, né? Como é que funcionava esse clube? Na verdade, eles não tinham não é um clube como a gente imagina, mas eles viajavam principalmente pelo interior da Inglaterra, atrás de descobertas científicas e observando o comportamento humano. Então imagine o que foi rico para o Dickens escrever essas histórias. E a sua escrita, de forma geral, como era? Então, normalmente em capítulos curtos, pois as histórias, como eu já disse, eram publicadas primeiro em jornal e o espaço do jornal não era muito grande, era um espaço menor. E o Dickens, ele tinha um talento único para ir misturando mistério, suspense, humor, o que torna a leitura das suas obras leve, mesmo que ele traga ou que ele esteja falando de coisas muito difíceis como a pobreza. Ele fala muito da dificuldade da infância, né? Porque, como nós vimos, ele foi marcado por essa infância mais pobre. Dickens gostava de escrever retratando a vida dos menos favorecidos e ele achava que a sua escrita podia ajudar, podia mudar as condições sociais dos mais pobres. Mas como ele ia escrevendo ali, era uma obra aberta, ele ia escrevendo para o jornal, ele percebia que quando seus romances se tornavam mais realistas, né, trazia aquela pobreza mais fortemente, o seu público não gostava e isso o fazia então retroceder um pouco, pelo menos em parte. Era um público que estava acostumado com histórias leves, né, de verniz do romantismo, não queria nenhum grande realismo. Então o grande mérito do Dickens, qual é? Por que ele se tornou imortal? Porque justamente por isso, porque ele conseguia fazer ao mesmo tempo uma narrativa acessível, agradável. Ele falava de temas que são universais, como o amor, a ambição, as mágoas, e ainda, mesmo que de forma reduzida, não tanto quanto ele gostaria, fazer a crítica social daquela sociedade industrial ali da Inglaterra, um tempo que as crianças eram empregadas em fábrica, né? E uma industrialização que permitia isso e que também permitia que tantos passassem fome. Ele queria então, com a sua obra, alertar e poder ajudar a reforma dessa sociedade. Nós vamos ver que depois vão vir mesmo as leis trabalhistas. Então, ele tem esse relance realista, mas ele pertence ao romantismo. As obras dele eram todas com muito romance e muito entretenimento. Se você for olhar com as lentes de hoje, né, você vai ver que tem algumas passagens até excessivamente sentimentalistas. Mas, gente, isso não é ruim, isso é retrato de uma literatura daquela época, né? Mostra uma tendência de época. Quando daqui 50 anos forem ler o que se escreve hoje, claro que vão ter críticas, porque eles não vão estar acostumados com a literatura que se faz hoje. Dickens escreveu inúmeras obras, a grande maioria foi adaptada ao cinema e ao teatro. Seus romances mais conhecidos são David Copperfield e Grandes Esperanças, que tem vídeos
aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição. Mas ele tem inúmeras outras obras, inclusive uma que eu gosto muito, foi uma das primeiras grandes obras que eu li do Dickens, que foi Oliver Twist. Dickens também escreveu o conto que talvez seja o filme de Natal mais assistido de todos os tempos e que foi traduzido para o português com o título de O Conto de Natal. Então, toda época de Natal, você repare que passa este filme, chama-se O Conto de Natal, que agora você sabe que é baseado num conto de Dickens. O escritor influenciou inúmeros outros autores, mesmo tendo morrido cedo, aos 58 anos. Já muito famoso pelos seus livros, não apenas na Inglaterra, mas mundialmente. Então, essas são as características principais do grande escritor inglês Charles Dickens. Até a próxima biografia.